Agora a gente falou aqui, né, Ricardão, que você ia começar a falar de outros setores, aí quis mais me aprofundar aqui. A gente falou Claro. de escritório, que mesmo escritório, mesmo em Nova York, tem que tomar cuidado, que tem uns com vacância bem baixa, tem outros com uma vacância, cara, bem alta. Mas quais setores dá pra gente dizer aqui que REITs nos Estados Unidos estão indo bem e que devem continuar indo bem, ou por menos, não vamos colocar continuar bem, porque eu sei que você não vai prever o futuro, mas que eles têm um risco mais baixo, eles são mais estáveis, devem operar sem grandes surpresas, digamos assim, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo também. Eu acho assim, aí quando a gente olha para REITs, eu acho que tem uma questão de momento de mercado, como vários setores, né, a gente comentou, né, o índice andou de lado, né, vários setores apanharam um pouco aí nos últimos anos. Acho que você tem algumas oportunidades de compra potencialmente interessantes, né? Assim, o que a gente olha assim com interesse Open Mall Retail, por exemplo, que é shopping a céu aberto. Esse é um negócio que é muito comum nos subúrbios americanos e que é um negócio que apanhou muito por causa de Amazon nos últimos 10 anos e está tendo uma revitalização. Porque acho que as pessoas também ficaram muito em casa e elas estão buscando mais também o convívio. O subúrbio americano é muito isolado, diferentemente de uma cidade em que você convive por definição, né? Porque é tudo muito adensado. Eu acho que as pessoas têm buscado mais isso. Então, você vê esse negócio ali no chão, as coisas estão indo bem, né? Estão indo melhor, então talvez seja um bom momento de entrada. Então, por exemplo, é uma tese, assim. Senior housing é um negócio, tem REITs, né? Quando você olha lá, tem uma classe de REITs que eles chamam de healthcare. Boa parte desse healthcare é formado por nomes que operam senior housing, que são os lares. É o senior housing aqui pra galera. Senior housing aqui no Brasil a gente chama de casa de repouso, enfim, são a casa que as pessoas mais velhas, por vezes, ou por questões de saúde ou por questões de opção mesmo, vão morar. Isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa também, assim, as pessoas em determinada idade, né, elas saem da casa dos filhos ou elas precisam de ajuda, elas vão morar nesses senior houses, então isso é muito comum. E aí, como é cultural, né, as pessoas irem morar nessas casas de repouso, que hoje são verdadeiros hotéis, são verdadeiros resorts, né? Tem atividade, tem apoio, tem enfermaria. Você tem uma questão demográfica, né? A população lá também está envelhecendo e está vivendo cada vez mais. Então, esse tipo de mercado é um dos mercados onde você vê no futuro você consegue projetar uma demanda maior do que a oferta atual. Que legal. Isso é uma coisa interessante também de olhar. É engraçado, né? Porque eu fico pensando a distância do mercado brasileiro do mercado americano é bizonha. Tipo assim, você tem REIT de senior housing. Cara, é loucura você pensar isso. E eles são o principal componente do que é chamado de healthcare, e se você pegar o grupo de healthcare, é um dos 5 maiores. Ou seja, é muito grande. É muito grande, é muito grande. Caraca. É muito grande. Eu nem sei, eu não tenho aqui aberto o senior house, mas assim, healthcare, pra você ter uma ideia, é um mercado total de hoje, agora em julho, de 200 bi de dólar. Caraca, então, assim, é muito grande mesmo, assim, do que é listado, né? Fora o que é privado, que tem um monte de coisa acontecer. Então, assim, esses são mercados interessantes. Obviamente, mercado a gente falou, data center, telecom, assim, eu acho que é uma coisa para se acompanhar, porque vai precisar e precisa cada vez mais e não tem vacância em data center, então eu acho que é uma coisa para se acompanhar. E aí tem umas outras coisas interessantes, a gente não falou muito de crédito privado ainda, mas interessantemente você tem nos Estados Unidos mortgage REITs, né? Você tem também, que seria o FII aqui de papel? É isso? Dá pra gente fazer um paralelo? Isso mesmo, os nossos fundos de investimentos aí em CRI, em dívida, lá você tem um mortgage REIT, que opera só o mercado de crédito. Esse é um mercado bem interessante, porque esse mercado surfou alta taxa de juros, né? Porrada! Exato, o cara tava ali um monte de papel ali no variável que ele ganhou muito. Mas o mercado de crédito, assim, a gente falou de senior housing um pouco, o mercado de crédito um pouquinho mais no detalhe, cara, ele é um mercado impressionante, assim, é um oceano azul hoje nos Estados Unidos, porque o que você tem, eu estava pegando as estatísticas, você tem mais ou menos um mercado
acho que 4, deixa eu ter esse dado aqui que eu anotei para não esquecer, Tá. cara. Você tem 4,8 trilhões de dólares de crédito colateralizado por real estate. Eu não tô falando de crédito total, tá? Cara, isso é 2,2 vezes o PIB brasileiro. É bizarro, assim. Isso é um mercado de crédito colateralizado por real estate. E aí, o mais interessante é você ver que 50%, mais ou menos, 40% a 50% desse negócio está na mão dos bancos. Banco regional nos Estados Unidos é muito forte, assim. Nos Estados Unidos você não tem a conciliação bancária tão Que grande aqui, quanto você né? tem aqui. E lá, banco regional é muito forte, sempre foi muito forte, tá? O que está acontecendo? Esse número de bancos regionais ele está diminuindo por digitalização, né? Porque antigamente, você precisava ter agência ali, aí o Banco do Estado tinha uma vantagem, ele tinha até uma proteção legal, assim, só em alguns lugares só ele podia ter agência. Hoje, com a digitalização, um Banco Federal consegue pegar o cliente em qualquer lugar, Sim. tá? Então, a digitalização está mudando muito a dinâmica desse mercado. Mas também a questão regulatória, né? Um banco competir nesse mercado com todo, né, tudo que ele tem que ter de reservas para poder fazer um empréstimo faz com que um banco que não consiga captar tanto depósito, porque, de novo, a digitalização está matando ele fica muito limitado no que ele pode emprestar. Então, você vê o número de bancos tem diminuído muito nos Estados Unidos, é uma consolidação básica. Então, você pensa assim, cara, você tem 50% desses créditos ou 45% desses créditos na mão de banco. Você tem, olhando para os próximos 3, 4 anos, você tem de 500 a 600 bilhões de dólares de vencimentos, de gente que vai vencer. O que vai acontecer nesses vencimentos? A gente já falou. O banco, porque está reduzindo a exposição dele na economia, não vai mais financiar 50%, 60% daquele ativo. Ele vai financiar só uma parte, 30%, 40%. Então, todo esse crédito que está vindo no mercado, 50% está na mão dos bancos, vai ter uma redução, sobrou um espaço. Quem que está ocupando esse espaço são os fundos de crédito privado, que é um dos mercados que mais cresceu, e aí você tem um monte de REITs também que estão expostos a esse mercado. Legal. O fundo de crédito e o mortgage REIT é fantástico, assim, do ponto de vista regulatório, porque ele não tem a mesma necessidade de reservas que, na verdade, não tem grandes regulações como um banco tem, né? Ele tem muito menos dessas coisas. Então, ele é muito mais ágil, ele é muito mais hábil, e ele consegue cobrir esse espaço, só que com um spread maior. Então, uma das formas de jogar também é o crédito, o mercado de crédito americano é via os mortgage REITs, são estruturas bem interessantes. E a gente também, obviamente, como sempre, a gente replica as coisas que a gente acha interessante, do mesmo jeito que eu acho o residencial, cara, um dos mercados mais interessantes dos Estados Unidos, seja listado, seja a público, você tem um déficit habitacional gigante nos Estados Unidos, mesmo sendo um país desenvolvido. Eu acho o crédito, cara, uma oportunidade gigantesca. E aí, de novo, REITs, grandes fundos de investimento, esses caras que mais captam, eles têm, eles atuam em cheques muito grandes. E aí, olha que interessante esse dado. Você tem de dinheiro disponível, eles chamam de dry powder, tá? É dinheiro disponível para dar de crédito na mão de todos os fundos de crédito privado global, a última estatística, é alguma coisa como 380 bi de dólar. Então, você está falando de um mercado que vence 500 a 600 bi por ano e que hoje, para fechar no mundo inteiro, você tem, sei lá, 60% disso, 65% disso. Então, assim, é um espaço gigantesco que vai precisar ser ocupado e vai ser ocupado, obviamente, por novos players. Então, quando eu olho para esses players que desse dinheiro aí, desse dinheiro que existe para investir hoje, você pega, acho que, sei lá, 40% ou 50% está na mão de 20 fundos, cara, que esses caras fazem cheques de 100, 200, 300 milhões de dólares. Mas tem um espaço, o cara que precisa de um cheque de 5, 10, 15, não tem para quem pegar, esse cara vai estar no final da fila. E esse mercado é lindo para emprestar, é um cara que vai buscar dinheiro. Não. E além de toda essa dinâmica que você está falando, hoje os Estados Unidos estão com uma das maiores taxas das últimas décadas. Maiores taxas das últimas décadas, você consegue fazer spread com uma proteção interessante. E, cara, você está emprestando ali com colateral você está emprestando 60
né? A gente fala do LTV, né, lá da Uhum. estrutura, que é basicamente isso, assim, eu tenho um imóvel que eu avaliei conservadoramente por 100 unidades, eu vou lá para o cara e falo assim, tá bom, você me dá esse imóvel de colateral, mais garantia na física, mais o que você puder, e eu te empresto só 60 unidades. Então, na largada, você tem já uma tá muito bem cobertura. protegido. Exato. Então, cara, é um mercado fantástico. Aí, se você me deixar aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro. Mas assim, Porra, então você tem, fica à vontade. você tem proteção quando o cara eventualmente dá default, você fica mais protegido ainda, porque você tem leis, às vezes, que você não precisa nem pôr no contrato. Assim, você tem leis estaduais em Nova York, por exemplo, se o cara para de pagar, entra um negócio que chama default rate. O default rate em Nova York acho que é 20 a 23% de juros por ano, independente de estar no seu contrato. Aquele momento que ele parou de pagar o que ele está, né, o que ele está em aberto para te pagar, está correndo a 23% até ele ficar em dia. Então, assim, é óbvio que, cara, quem faz crédito sabe disso, assim, a melhor coisa que pode acontecer em crédito é você ser repago. Você estrutura a operação de uma forma protegida para você ser repago. Mas lá, cara, os contratos funcionam, as leis funcionam, você tem as proteções que muitas vezes em operações que o cara não te repaga, você ainda ganha uma rentabilidade maior. Tem um custo de execução tudo, mas você ganha uma rentabilidade maior. Isso num mercado muito sofisticado, que eu acho que é um pouco o que começa a nascer no Brasil, mas no Brasil a gente ainda vê escândalos de estruturação, de problemas. Putz, a gente teve aí uma recente, né, de conta reserva. Cara, isso nos Estados Unidos migrou já, um negócio muito mais sofisticado, a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo, um negócio que funciona muito bem. Então, também como diversificação internacional, ela também, aí Estados Unidos especificamente, ela te permite acessar um mercado que as leis são mais estabelecidas, são mais seguras, estão mais testadas. Boa parte das nossas leis foram copiadas de lá, né? Então, tem um motivo de por que as coisas ali funcionam.